Vamos de Novo Testamento, abra sua Bíblia comigo, eu quero o Evangelho de João. Capítulo 18. Eu quero falar do Pedro também, fiquei com ciúme dos meus amigos. Já que eles estão ministrando sobre o Pedro, ontem no espontâneo, o Jorge também falou do Pedro, então eu falei, não, só faltou eu. Vou falar do Pedro, do Pedroca hoje. João capítulo 18. Você achou? Diga amém. Versículo 1. Assim diz o Senhor para nós essa noite. Tendo Jesus dito essas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, e ali entrou com eles. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e dos principais sacerdotes e dos fariseus, alguns guardas chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus, todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou, a quem buscais? Responderam-lhe, a Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhe disse, sou eu. Ora, Judas, o traidor, estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhe disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhes perguntou, a quem buscais? Responderam, a Jesus, o Nazareno. Então lhe disse Jesus, já vos declarei que sou eu, se é a mim, pois, que buscais, deixai ir estes, para se cumprir a palavra que dissera, não perdi nenhum dos que me deste. Versículo 10, então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro, mete a espada na bainha, não beberei porventura o cálice que o meu Pai me deu? Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Poderoso Deus, em nome de Jesus, essa é a tua santa palavra, e nós estamos aqui reunidos para ouvir falar de ti. Por isso eu me coloco atrás da cruz de Cristo, a sombra do Onipotente. Eu te peço, toma esse altar que é teu de honra e direito, ministra sobre nós, para a glória do teu nome, no nome poderoso de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor? A Ele a honra, a glória e o louvor para sempre, aleluia. João capítulo 18 é uma das partes finais de um dos momentos mais importantes da vida de Jesus. Se a gente for ler com carinho 16 ou 17, a gente vai perceber que Jesus promoveu um encontro com os discípulos durante um longo dia. Eles não tinham lugar para se preparar para a ceia. Jesus pede aos discípulos que arrumem um lugar para eles se unirem e participarem desse momento junto. Páscoa é uma celebração judaica, né? É a festa onde o povo foi liberto do Egito. E todo ano Deus deixou essa ordenança que essa celebração fosse comemorada. Então Jesus disse para os discípulos, arruma um lugar, eu preciso me reunir com vocês e tomar a ceia da Páscoa junto com vocês. E eles foram, arrumaram a casa, o segundo andar da casa dos pais do discípulo, né? E conseguiram para eles esse ambiente que a gente chama de cenáculo, que significa segundo andar, lugar alto. E eles ali se reúnem. Então eles se reuniram para comer a ceia da Páscoa. O que tinha na ceia da Páscoa? O que tinha na ceia da Páscoa? Você que já estudou aqui, não me faz passar vergonha não. Pão o quê? Pão sem fermento, o que mais? Carne de cordeiro, frutas, né? O suco de uva. Então eles se alimentam desse jantar. Enquanto isso, Jesus conversa com eles, e foram longos assuntos, foram assuntos extremamente importantes. Jesus falou do processo que ia acontecer com eles. Jesus se revela ao lavar os pés dos discípulos, né? Você imagina que momento especial esse? Depois Jesus, no final de tomar a ceia, né, de comer com eles,
Então Jesus começa a ministrar o que para nós é a ser mais importante da história da nossa vida. Ele discerne os elementos publicamente e deixa claro o significado do pão, que é o corpo de Cristo. Deixa claro que aquele suco de uva representaria, a partir daquele dia, o quê? O sangue de Jesus. E ele ali diz, se havia alguma dúvida ainda no coração de vocês, essa dúvida precisa ir embora, porque sobre mim está o corpo, o sangue, e eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele deixa claro isso para ele. Então foram momentos, é diferente quando a gente sai, marca para comer pizza, e a gente senta para comer pizza, a gente conversa, a gente ri, a gente brinca. Não foi um lugar, um momento como esse, por exemplo. Jesus tinha metas a serem cumpridas. Que metas, pastor? Entregar todo o segredo, toda a revelação, todo o cuidado que ele pudesse para os discípulos, porque ele sabia que ali era o último dia, que eles estariam juntos. Depois iniciaria o processo do sacrifício de Jesus na cruz. Então, não era uma conversa alegrada, ou para a gente contar e jogar a história fora. Era uma conversa onde Jesus ficava o tempo todo para eles. Preste atenção no que eu estou dizendo, que isso é importante. O que eu vou contar agora é importante. A experiência que você vai viver agora é importante. Guarda o que eu estou te dizendo. E o tempo todo ele ministrava com muito zelo e propriedade sobre as suas palavras. Você está aí? Diga amém. Aí a Bíblia vai dizer para nós, depois desse longo dia, onde eles ouviram muito Jesus falar, Jesus entregou segredos grandiosíssimos, poderosíssimos para eles nesse dia. A Bíblia vai dizer para nós, que depois que Jesus falou tudo que ele tinha que falar, ele se levanta do cenáculo, eles cantam um hino de louvor, e vão em direção a um jardim. A Bíblia chama esse jardim de Getsemane, que significa lugar da prensa. Era um lugar muito bonito, de muitas oliveiras, mas era um lugar onde se espremia azeitonas. Era um lugar onde se trabalhava para a retirada do azeite. E por muitas vezes Jesus foi nesse lugar, que fica no pé do Monte das Oliveiras. Quando você for comigo para Israel, eu vou levar você lá. Onde eles iam para esse lugar para orar. É um lugar muito aconchegante, retirado, não fica exposto. Então ele podia dobrar o joelho dele ali debaixo de uma daquelas árvores e falar com Deus de uma forma discreta, sem interrupções. E não foi diferente. Jesus vai para esse lugar com esse intuito, de orar e de falar com Deus. O outro texto vai explicar para nós com mais detalhes, né? Onde ele separa de todos os discípulos 3 que eram mais íntimos. Quem que eram? Pedro, o Tiago e o João. Então ele diz, vocês ficam aqui, ele sobe um pouquinho comigo, mas fica até aqui que daqui para lá eu vou sozinho. Eu preciso que você esteja orando pela minha vida. E Jesus vai se retirar para orar, ter um momento com Deus. Ele sabia exatamente o que ia acontecer com ele. A pressão já estava sobre ele. E aí ele volta e pega os discípulos dormindo. Aí ele fica bravo, briga com eles, chama atenção, volta para continuar a oração. E ele faz isso por quantas vezes? Por 3 vezes. Quando ele volta pela última vez, ele diz assim, agora não tem mais tempo. Eis que o traidor se aproxima. Foi a fala, a deixa de Jesus. E Jesus viu uma comitiva de sacerdotes, de fariseus, gente envolvida com a religião, com a prática religiosa, e soldados carregando paus, lanternas, não são as nossas, né? De hoje, eram chamas de fogo, presas em pedaços de paus. Chega aquela quantidade de gente no jardim, e Jesus fica observando. Aí chega no João 18, lê comigo aí. Tendo Jesus dito essas palavras, então você já entendeu, já saíram do cenáculo, já estão no Getsemane, né? Aquela parte da oração em que os discípulos estão dormindo também já passou. Aí ele diz assim, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, e ali entrou com eles. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com os seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta, e dos principais sacerdotes e dos fariseus, alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Então eles foram para prender, o propósito era esse, mas tinha um sinal, né? Não podemos prender a pessoa errada. Qual que era o sinal? O beijo do Judas. O Judas disse, eu conheço ele, então eu vou na frente, vou cumprimentá-lo com beijo e não vai haver dúvidas, né, entre vocês. Mas olha o que acontece nesse intervalo.
Sabendo, pois, versículo 4, Jesus, todas as coisas sobre que lhe havia de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? Jesus se antecipa e diz assim: o que vocês estão buscando? Porque vieram armados, de lanterna, o exército, né? Ali tinha exército romano envolvido, todo mundo preparado para prender um ladrão, um salteador, alguém que estava indo de contra a lei e de contra as regras que aquela nação tinha. Aí, olha o versículo 5. Responderam-lhe a Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhe disse: sou eu. Versículo 5. Achou aí? Então Jesus lhe disse: sou eu. Ora, Judas o traidor estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhe dissera: sou eu, recuaram e caíram? Vamos entender esse negócio. Eles chegam. Jesus disse: vocês estão procurando quem? Quem que vocês vieram prender? Aí ele diz: Jesus Cristo Nazareno. Estava falando com o próprio, mas não conhecia, né? Por isso que o Judas falou: eu vou beijar para não ter dúvida, que está escuro. Você precisa imaginar que é um jardim, não tem luz, tudo escuro. As únicas luzes eram as tochas que eles carregavam. Então realmente fica difícil você identificar uma pessoa nessa escuridão. Então Jesus falou: o que vocês estão procurando? Jesus Cristo de Nazaré. Aí Jesus responde assim: o que está escrito aí na sua Bíblia? Sou eu. E aí existe uma segunda indagação. Quando, pois, Jesus lhe disse: sou eu, o que acontece? Os soldados recuam e caem no chão, sem uma ação direta ou específica de Deus. O que aconteceu? Por que eles caíram? Quando Jesus se apresenta e diz: sou eu. Será que eles ficaram com medo dele? Será que naquele momento eles tiveram entendimento de quem Jesus era? Não, é porque Jesus não disse: sou eu. Jesus respondeu o quê? Eu sou. Ele disse: a quem vocês procuram? Ele disse: Jesus Cristo de Nazaré. Ele respondeu: Yahvé. Ele disse: Yahvé. Yahvé é o nome que o próprio Deus se apresentou a Moisés. E que Deus disse para Moisés: Yahvé é o seu nome quando te perguntarem. E ele significa: eu sou. Eu sou o que sou. Quando Jesus diz: vocês estão procurando Jesus Cristo, o Nazareno? Ele diz: é Yahvé. Aí, amigo, não tem nada acima desse nome. Não há nada mais poderoso que esse nome. Quando eles escutam essa expressão, eles recuam e caem de temor. Nunca passaram por uma experiência poderosa como essa. Aí eles se recompõem e ficam de pé de novo. Olha a cena, lê comigo. Versículo 7. Jesus de novo lhes perguntou: a quem buscais? Responderam: a Jesus o Nazareno. Então lhes disse Jesus: já vos declarei que sou eu. Já vos declarei, é Yahvé. E aí ele continua, ele diz: e se é a mim, pois, que buscais, deixai de ir estes, para que se cumpra a palavra que dissera: não perdi nenhum do que me deste. Ele falou: se vocês estão buscando a mim, deixa os meninos embora, deixa os discípulos ir embora, eu não tenho nada com isso. Vocês não vieram me buscar? Não é a mim que vocês querem? Então prendam a mim, deixa que eles vão embora. Eu não vou perder ninguém, né? Nesse momento Jesus deixa claro para eles: vocês têm certeza que vocês vieram prender a Cristo, o Filho de Deus? A Cristo, que é Yahvé. Diga para esse irmão que está ao seu lado: Ele é Pai, Ele é Filho e Ele é Espírito. Aleluia. E aí olha a cena que acontece. Lê comigo aí. Então, versículo 10. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome desse servo era? Eu quero que você raciocine. Diga para esse irmão: a palavra de Deus não tem envolvimento com a tua alma, com a tua emoção. Diga: ela precisa trabalhar a sua razão.
Porque aquilo que a gente não entende, a gente não vive. Você pode dizer que sente e não sentir. Mas aquilo que você entende, você tem propriedade. Então, a Bíblia começa a ensinar para nós que nesse momento, Jesus separa os discípulos e diz: pode prender a mim se é isso que vocês querem. Aí, o Pedro puxa de uma espada que estava preso à sua bainha e parte para cima dos soldados. Só que ele atinge um rapaz, um jovem. A Bíblia vai dizer para nós, ele era servo do sumo sacerdote, auxiliar do sacerdote. É um aspirante a pastor, vou falar assim para você alcançar. Aspirante a pastor, que estava ali acompanhando o sacerdote. E aí o Pedro desengonçado, porque você precisa entender comigo, o Pedro era o quê? Amigo, ele era pescador, com vara ou com rede, não usava espada. A espada não fazia parte do ofício do Pedro. Por que o Pedro estava usando espada naquele dia? E eu preciso ser mais profunda, que você precisa raciocinar isso essa noite. Por que alguém que passou um dia inteiro com Jesus, debaixo de revelação, debaixo de experiências poderosas, onde o próprio Cristo deixou claro, e não havia dúvidas entre eles de quem ele era, ele sai desse lugar de oração, ele sai desse lugar de intimidade, carregando uma espada na cintura. Por que o Pedro faz isso? Por que o Pedro toma essa decisão? Ele parte numa reação violenta, que acaba ferindo o servo do sumo sacerdote, que é o que diz aqui, e a Bíblia diz até o nome dele. O nome do rapaz era o quê? Malco. Aí olha a resposta de Jesus para ele. Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha, não beberei porventura o cálice que o meu pai me deu. Jesus olha para o Pedro e diz assim: eu não estou acreditando. Porventura eu sou igual a vocês? Porventura eu não estou aqui para cumprir o propósito do meu pai? Eu não estou te entendendo, Pedro. Depois de tudo que nós conversamos, depois de tudo que você experimentou, você ainda tem dúvida de quem eu sou? Será que eu preciso mesmo de um homem para me defender com uma espada? Mas pastora, eu lembro de um texto, eu já vou entrar nessa porque eu sei que vocês são terríveis. Mas eu li na Bíblia que teve uma conversa de Jesus com os discípulos, e Jesus que disse que era para eles carregarem a espada. Abre lá a sua Bíblia comigo, vamos ler essa bagaceira. Lucas, capítulo 22. Verso 35. Você achou? Diga amém. Lucas capítulo 22, verso 35. A seguir, Jesus lhe perguntou: quando vos mandei sem bolsa, diga sem bolsa, sem alforge, sem sandálias, faltou-lhe porventura alguma coisa? Nada, disseram eles. Então lhes disse: agora porém, quem tem bolsa, tome-a, como também o alforge, e o que não tem espada, venda a sua capa e a compre. Pois vos digo que importa que se cumpra em mim o que está escrito: ele foi contado com malfeitores, porque aqui a mim se refere, está sendo cumprido. Então lhe disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. Respondeu Jesus: se você raciocinar, esse texto não faz sentido nenhum. Jesus estava falando a respeito de um comissionamento, né? Ele diz assim: lembra quando eu enviei os 70? E eu reuni vocês e disse para vocês: saiam de 2 em 2, visitem as aldeias, as cidades e preguem o evangelho. Se eles te receberem de bom grado, louvado seja Deus. Mas se não receberem, bate a sandália dos seus pés e vão embora. E não é sobre vocês, é sobre o evangelho que vocês pregam.
Façam o que eu estou mandando. Aí ele diz, nesse comissionamento, eu mandei vocês irem e falei para vocês, façam o que eu estou ordenando, sem se preocuparem com coisas terrenas. Não é para levar bolsa, não é para levar o alforje, não é para levar sandália, não se preocupe com essas coisas. E ele diz, vocês experimentaram disso, sim ou não? Vocês viveram essas experiências, sim ou não? Faltou alguma coisa? O que eles responderam? Não respondeu nada. Então o que Jesus estava querendo dizer? Toda vez que eu comissiono alguém, eu envio alguém para cumprir o propósito, eu sustento, eu respaldo, não vai faltar absolutamente nada. E nenhuma dessas coisas terrenas podem ser motivos ou argumentos para vocês paralisarem. Porque se vocês já entenderam que eu escolhi, eu capacitei, eu comissionei, eu vou respaldar. Eu vou restabelecer, não vai faltar. Jesus estava dizendo, entendam isso. Não precisam se preocupar com essas coisas terrenas. E ele começa um discurso falando de um tempo novo que vai chegar. Ele falou assim, vocês já tiveram essa experiência, não já? No terrestre, agora vai vir um tempo que é diferente. Sabe por quê? Porque eu não vou estar mais aqui. E vocês vão precisar sim, de bolsa, de alforje. E aí ele inclui um elemento, que até então ele não tinha falado, onde ele fala da espada. Eu quero falar desses elementos na linguagem literal. Põe para mim, Felipe, por favor, para quem não sabe. Essa é uma imagem dos discípulos caminhando de 2 a 2, no comissionamento dos 70. Observa, não sei se vai dar para ver que está escuro, ele tem uma bolsa menor atravessada aqui, no canto dele esquerdo, desse primeiro aqui, e uma bolsa maior na mão, do lado direito. Você consegue ver? A bolsa menor é chamada de bolsa. Era o lugar onde se guardava o dinheiro, bem preso ao corpo, para não ser roubado. E a bolsa maior, que aqui parece até uma mochila, né? Era chamada de alforje. O que era o alforje, pastor? Era uma bolsa de couro onde se colocava os alimentos. Onde se colocava o trigo, né? As frutas. Põe a outra para mim que dá para ver melhor. Aqui, essa é a bolsa do dinheiro, bem presa ao corpo, junto a uma cinta. Ele abria, botava as moedas ali. E a outra? E esse é o alforje, uma sacola, uma bolsa maior também de couro, onde ele coloca as frutas, guarda as frutas. Era um recipiente para a gente viajar, né? Para andar muito, e precisava ter comida guardada ali. Então a pequena é bolsa e o grande é o alforje. E aí ele entra com o terceiro elemento, ele diz, agora vocês vão precisar. Olha o que ele diz, leia comigo. Então ele diz, agora porém, diga, agora porém. Entende que mudou o tempo. Entende que ele não está falando mais de uma experiência que se passou. É um novo tempo, é um momento novo que os discípulos vão ter que experimentar. Ele diz assim, agora porém, quem tem bolsa tome-a. Como também quem tem o alforje, e quem não tem espada, venda a sua capa e compre uma. O que ele estava falando? Eu preciso que vocês entendam que enquanto eu estive aqui, vocês foram servidos no âmbito natural. Mas eu vou embora. Vocês vão ficar. E agora, vocês precisam trabalhar como quem é morador do reino. Como alguém que está sendo preparado para viver o reino. Quem está servindo ao reino não carrega uma bolsa onde ele guarda dinheiro, porque o próprio Jesus disse, aquele que ajunta dessa terra, que a farinha, que a traça consome, não tem entendimento ainda que a gente tem que ver. Então ele não estava, são eternas. Então ele não estava falando de uma bolsa que guarda dinheiro. Ele estava falando de um entendimento espiritual que te traz garantias de suprimentos, de necessidades. Uma frase pequenininha onde ele diz assim, buscai em primeiro lugar e todo o resto, tudo o que você precisa vai ser colocado nessa bolsa. Não é sobre as coisas dessa terra, é sobre princípios e propósitos.
Vocês experimentaram uma conquista. Quando eu fiz vocês andarem de 2 em 2 para evangelizar, experimentaram no corpo terrestre. Faltou alguma coisa? Então no espiritual também não vai faltar. Quando vocês se moverem nessa dimensão também não vai faltar. Se você não tem, começa a ter uma bolsa. Começa a ter entendimento, amigo, que Deus é aquele que te supre. E que você vai carregar essa bolsa. Nessa linguagem, a bolsa fala exatamente do lugar onde se guardava a moeda. Num âmbito espiritual, Deus estava falando da certeza de você andar sabendo que Deus é teu supridor. Pastor, as coisas estão difíceis. Eu tenho bolsa. Sabe por quê? Porque Ele disse que Ele é o meu pastor e nada vai me faltar. Eu não estou vendo nada. Você pode não ver no físico, mas no espiritual está aqui, ó. Onde Ele tem depositado vitórias, conquistas, restituições. Porque todo aquele que crê nele como Senhor tem a mão dele poderosa sobre a sua vida. Ele diz, se você não tem bolsa, adquire. O que Ele está dizendo? Vamos adquirir maturidade, vamos crescer. Porque eu não quero discípulos meus presos a coisas dessa terra. Se você está me seguindo, está me servindo, e está sendo trabalhado para ser um propagador da minha palavra, viva pela fé. Viva motivado naquilo que eu te digo, não aquilo que você vê. Eu não quero discípulos motivados pelo que eles têm, pelo que estão na mão dele. Eu quero homens que vão caminhar sem que ninguém veja que tem. Mas eu não estou vendo nada. Como é que você diz que tem? Eu tenho certeza que eu tenho. Aí ele diz assim, lê aí. Como também o alforje. Se você não tem alforje, começa a ter. Aí ele diz, o que é o alforje? É a bolsa que guarda comida. O alimento. Onde você está depositando tudo aquilo que você tem recebido? Onde você tem guardado alimento bom e fresco para dar? Para te sustentar num momento de dificuldade. Onde você tem guardado? Tem gente que o alforje é carregado no braço direito, que é o braço da força. Mas tem gente que carrega o alforje aqui, ó. Todas as vezes que ele passa por dificuldade e aflição, ele vai buscar o alimento fresco, que foi depositado dentro de um alforje espiritual, onde ele pode tirar. Pastor, os dias são maus. Aí ele abre o alforje e ele tira a romã de lá de dentro, que diz para ele, seja como a romã cheia de frutos de virtudes. Faça diferença sobre essa terra. Ele vai num lugar que o homem não vê. É uma bolsa, eu vou falar assim com propriedade para você alcançar. É uma bolsa espiritual, onde ele retira o alimento que ele precisa. Você está fraco hoje, tem um alforje escondido aí, ó. É só você enfiar a mão e buscar o alimento. Pastor, eu tenho muito pouco entendimento da palavra. Deus vai falar com você com o Salmo 23. Deus vai falar com você com aquilo que você sabe, mas tem alimento no alforje. Tem alimento reservado ali, para você tirar no momento que você precisa. Ah, pastora, são tantas coisas na minha cabeça. Para de pensar nas coisas dessa terra e busca o alforje de Deus. Busca o alimento que sacia a tua ansiedade, que sacia as tuas necessidades. Tem alforje de Deus para você. Aí Jesus diz assim, e quem não tem espada, venda a sua capa e compre uma. Aí eu fico imaginando Jesus incentivando os discípulos a andarem armados, sendo que o próprio Deus disse, aquele que morrer, que matar pela espada, morre pela espada. Eles agora não são mais um? Eles agora pregam verdades distintas? Eles agora não estão debaixo da mesma conexão? Por que Deus falaria uma coisa e Jesus falaria outra? Quem queria uma frota de discípulos armados era Judas, que vinha de uma linhagem religiosa, que conquistava as coisas na força e na violência. Era a visão de Judas que era assim. Eu quero que o Messias venha como um guerreiro, conquistador. Mas essa nunca foi a visão do Pai sobre Jesus. E aí Jesus diz assim, se você não tem uma espada, vende a tua capa. O que ele estava dizendo? Vende aquilo que põe sobre os seus ombros, que faz as pessoas chamarem a sua atenção, que faz as pessoas olharem para você com admiração. Vende o que chama a atenção dessa terra e compra alguma coisa que vai mover você no espírito.
A espada é o quê? O que é a espada? Vende o que você tem, investe no que é eterno, investe na palavra de Deus. Ela é a tua arma de defesa, ela é a tua proteção. Vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser envergonhados, vocês vão ser humilhados por causa do meu nome. Esse discurso todo Jesus fez no cenáculo, e Jesus estava dizendo para eles: e eu não quero que vocês saiam por aí armados com armas naturais, sofismas. Eu os estou capacitando para andarem revestidos de tudo aquilo que só o céu pode dar para alguém. Você precisa se defender? Usa a palavra. Faz o que Jesus disse que tem que fazer. Você precisa se proteger? Está na palavra. Você precisa se esconder? Está na palavra. Você precisa de circunstâncias que te deixam um pouco mais seguro? Busca a palavra. Está tudo aqui, irmão. Essa é a espada que Ele quer que esteja sobre a tua bainha. Observa o texto. Versículo 38. Então lhe disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. Olha, vou ser bem honesta com vocês. É porque era Jesus. Porque se fosse eu, nessa hora eu tinha ido embora. Eu tinha virado para ele e falado: vocês vão tudo para o inferno. Arruma outro trouxa para morrer na cruz por vocês. Porque além de serem fracos, vocês são burros. Vocês não alcançaram o que eu estou discursando com vocês. Depois de ele ter dito tudo isso, eles ainda acharam que ele estava falando de espada. Eles ainda acharam que Jesus estava falando de uma arma dessa terra. Aí ele diz: temos 2. Aqui, tem essas 2. Olha só, Jesus, que maravilha. Já tem bolsa, já tem alforje, agora temos 2 espadas. Aí na sua Bíblia está escrito o quê? Não foi: basta 2 para guardar vocês. Jesus disse: basta. Não foi: tá ótimo 2. Dá para vencer o povo todo que está lá fora querendo comer vocês com 2 espadas. Não foi isso que ele disse. Ele disse: basta. Eu não quero mais essa conversa, porque está difícil conseguir fazer com que vocês alcancem um nível de revelação que mesmo debaixo de intimidade, que mesmo debaixo de relacionamento, vocês não conseguem adquirir. E amiga, tem muita gente que caminha com Cristo há 30 anos e não consegue ter revelação de que Ele é. Não consegue ter revelação do que Ele precisa para viver uma vida. Não consegue ter revelação do que realmente é importante para Deus. Amigo, Jesus foi chamado de demônio. Eles ridicularizaram Jesus de todos os tipos e formas. Qual foi o comportamento de Jesus? Eu não luto a guerra dessa terra. A minha guerra não é contra carne, nem sangue. A minha guerra é contra principados e potestades. Eu não carrego espada na bainha. Eu tenho dentro de mim o poder da palavra do Deus Altíssimo. Aí, vai lá comigo no versículo 50. Desse mesmo capítulo 22 de Lucas. Diz assim: um deles o feriu, o servo do sumo sacerdote. A gente já viu o João, que foi quem? O Pedro. É o que isso, Felipe? Eu vou te matar, Felipe. Vou tirar minha espada natural dessa terra. Um deles feriu o sumo sacerdote, o servo do sumo sacerdote, e cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus, versículo 51, acudiu dizendo: deixai, basta. E tocando-lhe a orelha, no meio dessa quizumbada toda, de Jesus do Getsêmani, os soldados vindo, o Pedro me puxa a espada, me corta a orelha do servo do sumo sacerdote, aquela confusão instaurada.
Jesus vai em direção ao servo do sumo sacerdote. E a Bíblia diz que ele vai ao encontro, ele pega a orelha, porque esse texto parece que foi só um cortinho, mas cortou mesmo, a orelha caiu no chão. Perdeu a orelha toda. Ele abaixa, ele pega a orelha que estava no chão e vem e bota a orelha de volta no lugar do servo do sacerdote. Pastora, Jesus sempre fez isso. Jesus curava as pessoas, eu sei. Jesus libertava as pessoas, eu sei. Mas até nesse momento de dor, ele está sendo preso. Ele se preocupar com essa pessoa. Por que Jesus fez isso? Por que fez isso? Por que Jesus fez isso? Porque a espada do Pedro feriu quem não tinha nada com isso. O comportamento terrestre pautado em guerras dessa terra fere pessoas que não têm nada a ver com isso. E aquele servo do sumo sacerdote perdeu a orelha. E quando Jesus vê a orelha direita, que a Bíblia deixa muito claro que foi a direita, caída no chão, ele pega e põe de volta, porque Jesus sabia que isso comprometeria o destino, o propósito, o sonho, a vocação daquele jovem. Como assim, pastora? Vai lá em Levítico, capítulo 8. Ou você vai entender isso essa noite, ou eu vou entregar a tua alma para Deus. Aí eu desisto. Levítico capítulo 8. Está falando da consagração de Arão e dos filhos de Arão. Como o quê? Arão foi consagrado a quê? Sacerdote. Está relatando a consagração do Arão. Aí olha o que o texto diz. Versículo 22. Então fez chegar o outro carneiro, o carneiro da consagração, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. E Moisés o imolou e tomou do sangue e pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão e sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé. Então olha aqui, faz parte da cerimônia de consagração. O cordeiro era sacrificado, derramava o seu sangue, e aquele sangue que era derramado, o Moisés pegava e apertava sobre a orelha direita, sobre a palma da mão direita, sobre a palma do pé direito. Quando Pedro corta a orelha direita do servo, do sacerdote, o que Jesus viu? O ministério destruído. O que Jesus enxergou? Alguém que não ia conseguir terminar o seu chamado. Alguém que não ia conseguir ser consagrado àquilo que Deus separou e ordenou para ele. Por que ele não ia conseguir? Por que ele não ia conseguir? Porque a espada do Pedro tocou aonde não podia ter tocado. Pastor, o que a senhora quer dizer? Eu preciso que você entenda, amigo, que nós vivemos nessa terra. Mas a partir do momento que nos declaramos cidadãos do reino, servos do Deus Altíssimo, essa espada que fica embanhada na cintura não pertence a nós. Toda vez que você levanta essa espada física, Deus abaixa dele de governo. Toda vez que você tenta fazer alguma coisa com algo que Deus não te deu, pessoas são feridas. Ministérios podem ser destruídos. Pessoas ungidas podem nunca alcançar o propósito de Deus. Por que, pastora? Porque você feriu quem não tinha nada a ver com isso. Pastora, nós não estamos falando de gente comum, não. Nós estamos falando do Pedro, e eu sei. É isso que me deixa com mais raiva. Nós não estamos falando de crente que entrou por essa porta ontem. Nós não estamos contando a história dos meninos adolescentes. Nós estamos falando crente, amigo. Crente que foi chamado pela boca de Deus.
crente que Deus entregou propósito, crente que Deus entregou princípio, crente que Deus fez experimentar de toda a boa obra, milagres, sinais e maravilhas. Crente que Deus chamou para perto para discipular. Crente que Deus entregou segredos que não entregou para os outros discípulos. Mas na hora que ele tinha que raciocinar como um ser espiritual, ele foi carnal. Ele quis vencer a guerra com o braço dele. Ele quis vencer a guerra do jeito dele. E amigo, espada na cintura para crente é gente morta no chão. É ministério destruído. É gente que perde a oportunidade de dar continuidade ao seu chamado, porque foi ferido sem ter nada a ver com isso. O que aquele menino Malco tinha a ver com o problema? Quando Jesus olha para o Malco, ele diz para o Malco: eu sei que você não tem nada a ver com isso, e eu não posso deixar que o erro do meu discípulo carnal e sanguíneo destrua o teu chamado. Eu não posso permitir, Malco, porque sem a orelha você nunca será consagrado. Sem a orelha direita a cerimônia não pode ser completa. Você não vai poder ser reconhecido e ser usado como sacerdote. Eu sei, filho, que você não tem nada com isso, mas a espada feriu você. E nessa noite eu quero ministrar para você, na autoridade do nome de Jesus. Até quando a gente vai passar por experiências? Até quando a gente vai ser chamado de íntimo, de próximo? Até quando a gente vai ouvir o que ninguém ouve? E mesmo assim a gente continuar se justificando de forma terrena e não da forma como Deus gosta e quer? Até quando a gente vai ficar usando de espada e ferindo pessoas que não têm absolutamente nada a ver com isso, que estão feridas, propícias a abandonar tudo, seu chamado, seus princípios, suas expectativas em Deus? O coração de Jesus estava com muita raiva do Pedro, mas a sua compaixão por Malco foi maior. E a compaixão de Jesus pelo ferido sempre vai ser maior. Nessa noite, eu quero falar com você, que você que entregou sua vida para Jesus, você que tem experimentado coisas poderosas na mão de Jesus, mas ainda não aprendeu que bolsa, alforje e espada são uma vestimenta que você vai carregar no Espírito. Que você não precisa de títulos na parede para dizer que tem frutas no seu alforje. Você não vai precisar de tapinhas nas costas para as pessoas reconhecerem que tem alimento na sua bolsa. Você não vai precisar ficar se esfregando e passando na cara das pessoas o que você tem vivido de prosperidade e de cuidado de Deus, porque essa bolsa não é física, ela é no Espírito. No meio dessa pandemia toda, a tua loja não quebrou. Louvado seja o nome de Jesus. No meio de todo esse caos, ninguém da sua casa foi mandado embora. Você aqui, ó, segurando a bolsa. Louvado seja o nome de Jesus. Não são elementos para serem esfregados na cara de ninguém, porque são elementos terrestres, são elementos espirituais. Como que você se defende? Como que você se defende? Com essa espada. Com essa espada. E essa espada diz: nenhum justo ficará sem ser justificado. Não é levantando essa espada, é levantando essa espada. É lendo o que Jesus faria, é ouvindo como o Senhor se comportaria, é tomando decisões e fazendo escolhas, se colocando no lugar de Cristo. Pastora, Jesus tinha um carinho especial pelo Pedro, com certeza, senão tinha jogado ele fora. Porque ele foi o discípulo que mais experimentou de tudo, mas também foi o mais trapalhão. Do que ele fez de arte de bobagem, tanto que Jesus tem poder.
Num dia, ele tem uma revelação do céu que Jesus diz, nem carne nem sangue te contaram isso. Essa revelação veio de Deus para você, Pedro. Quando ele responde, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. 2 semanas depois, Jesus diz, estou te repreendendo, Satanás. E está falando aí na boca do Pedro. Por quê, pastora? Porque o Pedro tinha tudo para ser o maior discípulo de Jesus. Mas a alma do Pedro agarrava o Pedro nessa terra. Cuidado para sua alma não te prender aqui. Cuidado para você não entrar debaixo de um espírito de vingança, de cobrança. Porque isso é coisa dessa terra. Quem está vinculado ao reino, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Quem está vinculado ao reino, espera em Deus. Quem está vinculado ao reino, observa como Deus está agindo. O que fez o Pedro cair, pastora? A alma dele. Se tem uma coisa, meu amigo, se você gosta dessa igreja e gosta de mim, tem uma coisa que eu vou trabalhar na sua vida, é a sua alma. Eu não quero homem frouxo nem mulher frouxa aqui. Você é forjado para ser segundo o coração de Deus. E você não pode ser derrubado por circunstâncias terrenas, que vão roubar de você o chamado, o propósito. Deus tem algo especial para cumprir na sua vida. Fica de pé no seu lugar. Nós vamos adorar o Senhor. Pastora, mas a senhora disse que tinha 2 grupos de pessoas, só falou de um. O outro grupo eu quero no altar essa noite. É o grupo de pessoas que foram feridas pela espada do Pedro. Que a sua orelha sangrou, caiu. E por causa do ferimento e por causa do machucado, você disse, será que vale a pena continuar? Será que vale a pena dar continuidade ao chamado que o Senhor fez na minha vida? Eu quero dizer para você que da mesma forma que Jesus fez com o mal, que Ele vai fazer com você hoje. Nenhuma orelha vai ficar caída no chão essa noite. Nenhum protocolo para que você seja consagrado a viver e a experimentar o propósito de Deus, vai ser perdido nessa noite. Nem que Ele tenha que descer, pessoalmente, colocar a mão sobre a sua orelha direita, Ele vai fazer. Ele não vai deixar feridos por conta de pessoas emocionais como Pedro, carnais como Pedro, perderem os seus propósitos. Jesus veio essa noite para curar a sua orelha. Mesmo ele sabendo que ele ia sair daquele momento, para começar o maior sacrifício, a sua maior dor. Ele em nenhum momento foi egoísta. Ele falou, se eu for embora agora e abandonar o Malco, ele não vai conseguir prosseguir. Eu sei o que eu vou cumprir em Deus. Eu sei exatamente o que eu vou viver em Deus. Mas o Malco precisa de mim nessa noite. O Malco precisa de mim nesse momento.